Olá pessoal, aqui é Caetano Aneta do VFX Brasil em mais um tutorial de Maya. Nesse tutorial nós vamos aprender a criar esse efeito com Paint Effects. Uma árvore nascendo, o caule, os galhos e depois a folhagem. Eu vou fechar o meu F-Check aqui. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é mudar o conjunto de menus para Rendering. Com isso eu tenho aqui o menu Paint Effects, eu vou selecionar Get Brush. O brush que nós vamos utilizar é esse dentro de Trees Mesh. Eu vou utilizar aqui para o nosso exemplo esse White Medium, Oak White Medium. Selecionar, ele fica amarelo. Vou fechar aqui. Selecionar Viewport. Certo? Isso eu tenho aqui, o meu cursor mudou para esse formato desse lápis. Eu vou dar um clique aqui no centro e arrastar um pouquinho para criar apenas uma árvore. Aproximar aqui da câmera. Ligar o meu frame. Para poder ter uma ideia. Carregar o outline. E com isso nós temos aqui nossa árvore. Aproximar um pouquinho mais para poder visualizar melhor. Vou ligar o meu Shaded View, Texture, certo? E vou renderizar agora para a gente ver o resultado que a gente obtém. O render foi utilizado no Maya Software. Se por algum motivo você não conseguir visualizar o render aqui, vindo aqui nas propriedades de render, na tab Maya Software, aqui embaixo em Paint Effects Rendering Options, eu preciso estar com essa opção ligada, Enable Stroke Rendering. Basicamente, caso ele não esteja renderizando, esse provavelmente é o problema. Bom, é apenas a árvore que eu tenho aqui. Eu vou criar um cenário um pouco mais interessante para a gente poder trabalhar em cima dele. Vou criar um plano, Create Polygon Primitives Plane, e aqui aumentar o plano para cobrir a cena. Vou colocar um degradê de fundo. Isso aqui em Camera Attribute Editor. Vou fechar isso aqui para ter um pouco mais de espaço. Eu vou vir aqui no meu Environment. E em Image Plane eu vou clicar em Create. O tipo eu vou mudar para Texture. E um pouco mais embaixo aqui, em Texture, eu vou criar uma textura que vai ser um ramp. O ramp ele cria por padrão esse degradê colorido. Eu não preciso dessa cor verde aqui no meio. Aqui em cima eu vou colocar uma tonalidade de azul um pouco mais clara. Mudar aqui para HSV. E aqui embaixo, na cor vermelha, eu vou substituir por também esse azul, mas quase branco. Eu acho que está um bom resultado do céu. Para completar, eu vou voltar aqui, selecionar o meu Camera Attribute Editor, aqui no Image Plane. Uma vez criado, eu posso clicar aqui para poder ir para as opções do que eu criei. Eu só preciso fazer um ajuste, que é o Fit Resolution Gate, que ele vai ajustar, no caso, esse plano aqui atrás com esse X, essas linhas cruzadas verdes aqui, é o meu Image Plane. Ele não aparece aqui na Viewport, mas no render é o que vai ser utilizado. Eu vou dar um Fit to Resolution para ele poder encaixar em toda a área de render. E agora sim, eu vou renderizar novamente a minha frame. Sim, agora eu tenho um chão e o céu. Eu vou, para completar, criar uma luz Directional Light. Posicionar ela aqui. Apertar 7 no meu teclado para poder
ver o efeito da luz agindo. Indo aqui na opção Lighting, Shadows, eu preciso ligar a sombra e os Depth Map Shadows. Vou deixar a sombra um pouco mais clara. Team Shadows. Não estou tendo muito resultado porque eu não estou vendo. Nesse caso eu vou utilizar aqui um High Quality Rendering. Eu vou renderizar agora para ver o resultado que eu tenho. É o suficiente colocar a luz um pouquinho inclinada para cá. Vou deixar a sombra um pouquinho mais inclinada para o fundo da cena. Bom, esse é o resultado inicial com o Maya Software. Atualmente o render, como eu mostrei, ele está sendo utilizado o render do Paint Effects, que é habilitado nesse Enable Strokes. Uma outra opção que nós podemos ter aqui, eu vou gravar essa imagem como referência, é transformar esse stroke do Paint Effects em polígonos. Na verdade, isso não é um polígono ainda, isso é um stroke do Paint Effects, que na hora do render o Maya substitui por uma malha que representa a árvore. Mas na verdade, internamente, isso não é considerado um objeto poligonal. Para converter isso para polígono, eu vou com ela selecionada, vim aqui em Create, aliás, Modify, Convert, Paint Effects to Polygons. Certo? E agora eu tenho o resultado aqui dela como polígono. Vou renderizar novamente para a gente comparar as imagens. Observem que só de transformá-la em polígono eu já obtenho um resultado diferente. O cálculo das sombras, da distribuição de luz fica melhor com a árvore em polígono do que ela como Paint Effects. Na verdade, deixando ela como formato Paint Effects acaba sendo interessante quando você tem ela a uma certa distância. Você tem outras propriedades que podem trabalhar com as luzes e tudo mais na cena, mas quando você precisar trabalhar com ela um pouco mais próximo, é interessante convertê-la para polígonos, você tem mais controle. Bom, agora vamos trabalhar em cima da animação. Vou fechar aqui meu Render View. Voltar aqui para o meu Stroke. Apesar de transformar ela para polígonos, eu continuo com todas as propriedades do Paint Effects que eu posso animar. A propriedade que nos interessa é, vou aqui na tab em Oak White Medium 1, que é o Stroke que foi criado. Eu vou ver aqui em Flow Animation. E as propriedades que eu quero utilizar são Time Clip. Eu preciso de um Flow Speed. Inicialmente eu vou mudar aqui o meu End Time Seconds para 100 quadros. E aqui também eu vou ajustar o meu timeline para 100 quadros. Dessa forma eu tenho a árvore limitado, o momento em que ela começa a crescer até o final, por volta de 100 quadros. Na verdade isso depende do Flow Speed. Como o meu Flow Speed está 0, a velocidade em que ele vai fazer esse crescimento, ou vai construir a árvore, eu preciso colocar isso um valor. Inicialmente eu vou colocar 1 e ver o resultado. Me parece um pouco lenta a animação. Eu vou voltar aqui para frame 0, mudar o Flow Speed para 2. Play novamente. Você nota que a velocidade do play ela não consegue atingir a velocidade real, que seriam 24 quadros por segundo. Para poder visualizar isso melhor, eu vou criar um Play Blast. O que é um Play Blast? O Play Blast, na verdade, ele armazena cada imagem que ele gera na viewport. No caso, quando eu dou play aqui, cada uma dessas é armazenado no seu HD como uma imagem JPEG ou IFF, que é o padrão do Maya. E depois ele toca isso em tempo real, apenas as imagens. Então aqui, primeiro eu vou desligar o meu frame, abrir um pouco mais de espaço, só voltar aqui para o Channel, Window, Play Blast Options. Eu vou mudar algumas opções. Para
sair do zero em reset, a primeira propriedade que eu vou mudar aqui, o que eu não quero um AVI, eu quero que ele me gere uma sequência de imagens, por questões de qualidade, para eu poder ter uma ideia melhor do resultado. Encoding não, quality, scale. Bom, o display size eu quero que ele pegue do render settings, que seria o 640 por 480 atual que eu estou usando como saída de render. E a escala, no caso 0.5, ele me reduziria esse tamanho de 640 por 480 para metade. Eu quero que ele use o tamanho total. Feito isso, agora eu posso dar Play Blast. Ele vai me criar uma animação do tamanho da minha timeline, no caso 100 quadros. Terminado, ele me carrega o F-check e as frames que foram utilizadas. E aqui eu tenho o resultado da animação. Certo? Agora ela com o tempo total na velocidade final. Uma coisa que eu noto aqui, vou parar o meu F-check, eu clicando aqui com o botão esquerdo do mouse e arrastando para a direita e para a esquerda, eu tenho o controle da animação na tela. Então uma coisa que eu posso perceber, aparentemente, o crescimento aqui da árvore, ela aparenta estar crescendo como se fosse um scale, como se eu tivesse simplesmente dado uma escala no objeto. Não é esse exatamente o efeito, a não ser no final, que realmente a folhagem abre um pouco e depois ela cai, estabilizando aqui no final. O resto parece que ele está dando simplesmente um scale na árvore. Eu posso mudar isso daqui, na verdade uma outra propriedade, vou voltar aqui para o meu Attribute Editor. Dentro do próprio Flow Animation, eu vou ligar esse Stroke Time. Com esse Stroke Time, eu tenho um controle um pouco melhor da forma com que ele nasce. A princípio, uma coisa que está ocorrendo é que os galhos, na hora que eles começam a nascer, eles vão surgindo. Assim, meio que aos solavancos ele vai aparecendo. Tem uma propriedade aqui que nós podemos mudar. O problema principal, na verdade, se for olhar aqui, a quantidade de polígonos que eu tenho aqui nos meus galhos é pequena. Eu consigo controlar essa quantidade em cima das propriedades do Paint Effects. Então, vou voltar aqui para a visualização anterior, para poder ter uma ideia do tamanho da árvore. Bom, com ela selecionada aqui, mais acima de Flow Animation, eu tenho aqui uma seção chamada Tubes. Dentro de Tubes eu abro uma outra seção que seria esse Creation. Dentro de Creation, a propriedade que nos interessa é essa Segments, que vai aumentar a quantidade de segmentos. Eu não vou passar pelas propriedades do Paint Effects, que existe uma quantidade enorme de propriedades em Paint Effects. Em outros tutoriais nós vamos ver outras propriedades e trabalhar em cima delas. Mas a princípio o que nos interessa inicialmente é essas Segments. Eu vou aumentar de 11 para 32. Se você for observar aqui na viewport, ele aumenta a quantidade de segmentos. Lógico, a árvore final acaba tendo um outro aspecto, mas o resultado fica bem mais interessante. Vamos minimizar aqui, vou fazer um outro Play Blast. Window, Play Blast. Agora nós temos aqui o resultado final da árvore nascendo, os galhos e a folhagem. Bom, no próximo tutorial nós vamos ver como customizar um pouco mais essa árvore, substituindo a textura das folhas e a textura do caule por uma textura melhor do que a que vem junto com o Paint Effects. Espero que tenham gostado desse tutorial. Postem seus comentários e nos vemos no próximo tutorial de Maya aqui no VFX Brasil. Obrigado.